Na vida, se você não tiver bem definido o seu silêncio e a sua frieza, nos momentos cruciais despencará, perdendo a sua motivação, entregando o jogo à toa, errando de forma tola porque simplesmente não soube acalmar a mente e nem mesmo tomou a decisão mais sábia. Por isso, quer aprender agora lições que irão aprimorar esses dois métodos da vida? A postura silenciosa e fria. Então vamos ao que interessa. Traições e imbecilidades. Acostume-se e lide bem. Vamos supor que você namora e tenta ser o melhor. É uma boa pessoa, trabalha, tem planejamentos, ama quem está ao seu lado e investe para que a relação se mantenha boa o bastante. Mas sofre uma traição. Terá logo de cara um grupinho de imbecis te zoando por isso? Sempre. Afinal, aqui é o Brasil, país onde tiram sarro de quem faz o certo e enaltecem quem faz o errado. Da mesma forma que imagino que se sentirá péssimo e perdido, tentando entender o porquê a pessoa fez isso contigo. A mesma situação se montar um negócio com um amigo ou elaborarem um plano juntos e no fim o cara te deixar na mão. Se a pessoa, na total falta de caráter, deixa a conta toda para ti, todos os problemas para resolver e cai fora, adivinha qual foi o nível de consideração que a pessoa tinha por você desde o início? Pois é, tanto o péssimo amigo ou o relacionamento amoroso que acaba em traição, todas essas baixarias e falta de valores são fruto de uma sociedade doente, de um mundo onde as virtudes se apagam e a imbecilidade domina. E se você, toda vez que situações como essas acontecerem contigo, parar o que faz, se sentir péssimo e quebrar o seu ritmo, até se sentindo vazio, sem propósito, por conta dessas decepções ou trairagens dos outros, bom, então vai parar em todas as etapas da sua vida, porque independente de qual seja a péssima atitude, tem sempre gente por aí sendo imbecil e tentando prejudicar o seu empenho. Principalmente no Brasil, que a maioria frita o cérebro com ilusões e distrações ridículas. A galera por aqui não é só pobre financeiramente, é pobre de espírito. Não possui mentalidade, nem conduta, nem educação. Então, óbvio que topará com gente que fará esse tipo de coisa contra ti, te oferecendo coisas boas a princípio, se aproximando de pouco em pouco, só para depois dar o bote e despejar veneno em sua mentalidade e propósito. Mas o ponto é, você tentará entender como a natureza podre dessas pessoas funcionam ou apenas aprenderá no silêncio como não se tornar mais uma vítima dessa toxicidade e imbecilidade? É simples. Qual foi a sua brecha? O que você fez que permitiu que essas pessoas te prejudicassem? Onde não olhou? Em que aspecto não prestou a devida atenção, a ponto de não enxergar as verdadeiras faces antes que te fizessem o mal? São nesses detalhes que deve refletir, em aprender para analisar friamente as pessoas com cada vez mais detalhamento e racionalidade, com experiência e maturidade, já que quando você se prejudica em relação aos outros, não deve se estressar, nem perder tempo sentindo raiva ou pensar que há algo de errado com você. Não, de forma alguma. Deve compreender apenas a origem da maldade, o tipo de imbecilidade dessas pessoas e as falhas do seu comportamento, para elaborar táticas que, em uma próxima situação, evite cair nessas armadilhas e até puxe o tapete
desses indivíduos no momento crucial. Pois, como te disse, na sociedade atual o que mais encontrará por aí é gente imbecil, que te enche o saco, que tenta te iludir, que te promete algo e depois te deixa na mão, que se aproxima para depois trair. E esse tipinho, essa mediocridade ambulante, você facilmente lidará com sabedoria e evitará prejuízos. Só que precisa deixar a razão em dia e o raciocínio afiado para perceber logo de cara a malandragem. Por isso a frieza, para prestar atenção nos detalhes, nas reações, nas expressões, elaborar garantias que te protejam de decepções e, claro, não dar brecha, sabendo manter a distância certa para nunca se atrapalhar e nem ser manipulado por pessoas desse tipo. Não reclame da dor, absorva. Se a dificuldade te cerca, se a dor está presente a cada passo que dá, se você sente a pressão te moldando, acredite, está mais perto da glória do que pensa. É extremamente difícil tolerar e se moldar a partir desse sofrimento e trabalho duro. Eu sei, porém é a realidade te ensinando, te revelando os sinais, demonstrando a ti os seus erros e acertos, os métodos que deve focar e os elementos que deve descartar. Quando você prossegue de olhos bem abertos nesse caminho da dor, você entra em contato com o conhecimento da sua realidade e a própria compreensão de si mesmo e do seu potencial. Logo, é óbvio que os tolos e medíocres reclamam das dificuldades. É óbvio que desistem fácil e logo se enfiam no conforto, amedrontados pela dor que sentiram. Não aguentam enxergar a verdade, nem mesmo aprimorar a si mesmos. Não querem pagar o preço de ser um indivíduo disciplinado e real. Mas e você? O que escolhe? Se enfraquecer no conforto e na mesmice, ou absorver o que a dor tenta te dizer todos os dias? Não seja ingênuo perante as suas emoções. Quebre a influência externa enquanto enaltece a sua influência, a interna, a voz da consciência. Ouça menos o que os outros têm a dizer, até escute, mas não caia no papinho ou na conversa besta. Do mesmo modo que se fazem algo em abundância no ambiente em que está, se todo mundo segue uma tendência, questione. Pense bem se de fato é bom para você, pois hoje aquilo que falam muito bem e fazem em abundância, em exagero, nem sempre é o melhor, nem sempre será a direção racional. Por isso deve quebrar essa ilusão em influência externa. Questionar em vez de só aceitar. Analisar em vez de só emocionalmente aceitar e considerar bom. Até porque você tem um instinto, um raciocínio, uma essência para escutar. E com todas essas excelentes ferramentas e vozes que trarão lógica para o seu rumo, você vai mesmo escutar as vontades e emoções do momento, decidirá com certeza aquilo que no fim é baseado no que sente apenas. Pense bem. Pense muito bem nessas tendências que te acorrentam, porque hoje muitos são aqueles que repetem ações diariamente e que, em vez de construir algo em suas vidas, na verdade só destroem. E destrói feio, tirando a alma e personalidade dessas pessoas, já que aquilo que você aceita e tolera em sua vida, que só deu acesso por questões sentimentais ou efêmeras, obviamente cobrará um preço bem caro. Você, se achando o espertão, será servo das suas escolhas, essas decisões emocionais que no momento acreditou serem fruto da sua felicidade. Ah, só se vive uma vez. Se todo mundo faz, por que não fazer? Todo mundo diz que é excelente. O meu coração fala que é a escolha certa. São nesses pensamentos que você cai feio.
Portanto, questione, analise, pense friamente e vê se escuta o teu instinto e lógica, em vez de ser enganado mais uma vez por aquilo que sente, já que as emoções são os primeiros aspectos a serem contaminados pela influência externa. Deixe o idiota falar. Em uma discussão, vence aquele que deixa o tolo se expressar. Pois os idiotas adoram opinar e discutir sobre tudo, mesmo que não saibam nada. Afinal, adoram sentir que são alguma coisa, sem de fato serem algo. Não colocam em prática os seus conhecimentos. Não elaboram bons argumentos, nem sequer possuem a lógica correta em suas cabeças. Mas, quando estão em público, pode até ser que um grupo de tolos irá aplaudi-lo, mas a maioria não entenderá. Perceberão as contradições, tirarão sarro desse indivíduo que fala e tenta muito. Logo, quando alguém, por puro ego, falar demais sobre si, até se comparando com você, tentando se sentir superior, desde que se sinta assim, faça o dia dessa pessoa, porque ela se sentirá ótima, até que caia feio por conta do erro e ilusão que tanto acreditou e criou. O mesmo com conversinhas bestas que não vão para lugar algum. A pessoa insiste em discutir, toda hora dá um jeito de enfiar o mesmo assunto, falando as mesmas coisas e nada muda, porque a pessoa em si só fala, sem dizer nada de decente. Ou tentam chamar a atenção a todo custo, gritando, falando polêmicas, brigando até. E gente assim, irracional, temperamental, com a emoção à flor da pele, que não sabe o que fala, mas ainda assim insiste em se expressar, esse tipo de pessoa se queima sozinha. Você não precisa fazer nada, porque uma hora essa pessoa falará a coisa errada para o indivíduo errado. Não só isso, mas, sem ideias originais ou desempenho, esse sujeito continuará sempre no mesmo lugar de sempre, assim como seu próprio comportamento. Então, se você quer finalmente se livrar de pessoas desse tipo, se tem o desejo de superar, no silêncio, essa mediocridade, então, por favor, não seja igual a esses idiotas. Porque só de você não ter a mesma mentalidade fraca, nem os mesmos interesses ridículos, muito menos falar na emoção, você se aproxima de uma personalidade única e ainda por cima sente orgulho de si, vencendo essas pessoas só deixando que falem, enquanto você investe o seu tempo com ações produtivas. Jogue em silêncio, sem se expor. Se você se deparar na internet com alguém dizendo exatamente quanto ganha, falando detalhe por detalhe o que faz, expondo o rosto e o nome, dessa forma à toa, pode apostar. Ou está mentindo e quer vender curso no futuro, ou até faz o que diz, mas ganha bem menos do que está dizendo e quer vender curso. Pois quem está na melhor, quem ganha o necessário e vive em paz, não irá se expor, muito menos entregando o método que usa para se dar bem na vida, a não ser que seja muito ganancioso ou muito tolo. Você, por exemplo, falaria para todos quanto ganha, de graça, e como ganha essa estabilidade e prosperidade que possui, totalmente à toa, sem motivo? Pois é. Então por que acha que tem um monte de gente fazendo isso, que no fim vende curso ensinando, entre aspas? Pense bem. Por isso a sabedoria é jogar em silêncio, aproveitar sem que ninguém perceba ou saiba, e no máximo divulgar ou aconselhar sem muito detalhe, com um objetivo bem definido e a inteligência como aliada, pois a vida é como xadrez. Se simplesmente entregar como joga, haverão vários te derrotando, entendendo a forma como se posiciona. Se expor os seus interesses, se falar demais, se cantar a vitória antes da hora, terá concorrência ou inveja suficiente em sua volta para, no mínimo, dificultar o seu caminho. E a troco de quê? Uma leve satisfação do seu ego?
Se sentir por alguns minutos admirado por aqueles que te observam, deixa de ser besta. Só um tolo entregaria suas posições por puro ego. Só um imaturo arriscaria suas conquistas porque não sabe conter a euforia. Espere o pior do mundo, mas não se quebre. Muitos são aqueles que se desmotivam e caem na melancolia porque um plano não ocorreu do jeito que planejava, ou que se sentem péssimos depois que todos disseram não e ignoraram seus métodos. Se sentem exaustos porque o mundo não os tratou do jeito que mereciam, sendo considerados loucos, ridículos, donos de uma imensa vergonha. Só que a questão é, o mundo te julga primeiro e depois aplaude. Gospe e te trata da pior maneira, para depois te enaltecer. E é óbvio também que as coisas não sairão do jeito que esperava. É óbvio que as pessoas não se comportarão do jeito ideal. A sociedade é podre em muitos casos. E o mundo te entrega situações bem piores do que imaginava. Pode ter certeza disso. Quando você espera o pior, saiba que poderá receber um resultado ainda pior. Pois o mundo adora ver a sua cara de surpresa misturada com decepção. Porém, são testes, ou momentos que não significam muito, que não definem o resto do seu rumo. E se não compreender esse fato, se não entender que em muitos casos te tratarão como piada, você em si aceitará essa piada, deixando de se levar a sério. Não faça isso. Não seja tolo em aceitar esse péssimo tratamento e julgamento. Não se quebre, nem mesmo se ajoelhe diante dessa manipulação e maldade. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.